Quando pensamos em histórias impactantes da Bíblia, muitas vezes nos deparamos com narrativas que transcendem o tempo, ecoando reflexões e lições ainda relevantes nos dias de hoje. Juízes 19 é uma dessas passagens. Um relato impactante e revelador sobre a natureza das pessoas e suas relações. Vou compartilhar esses fatos que expõem não só os erros de outros tempos, mas também refletem questões atuais que precisamos enfrentar em nosso contexto social presente. Em certa época da história israelita, na ausência de uma liderança central, cada pessoa agia conforme suas próprias convicções. Um tempo de caos moral, onde a liderança espiritual e política havia desaparecido, deixando as pessoas à mercê de seus instintos e desejos. Nesse cenário, encontramos um levita e sua concubina. O relacionamento deles já carrega uma bagagem emocional. Ela havia fugido de casa e retornado ao pai. Depois de 4 meses, o levita decide ir buscá-la. Até aqui, parece uma história de reconciliação, mas o que acontece em seguida toma um rumo sombrio e devastador. Na viagem de volta, eles chegam à cidade de Gibeá, em Benjamim. Uma cidade que deveria oferecer acolhimento, hospitalidade e proteção. Entretanto, o que encontram é uma realidade completamente diferente. Um idoso os acolhe em sua casa, e à noite, homens perversos cercam a residência, exigindo algo impensável, que o levita fosse entregue para que fosse abusado. Diante da recusa, o idoso oferece sua filha virgem e a concubina do levita, e é aqui que vemos o auge da degradação moral dessa sociedade. A concubina é entregue e violentada durante toda a noite, morrendo na manhã seguinte. A tragédia dessa história não termina aqui. Ao descobrir sua concubina morta, o levita a leva para casa, corta seu corpo em 12 partes e as envia para as tribos de Israel como um chamado à justiça. Esse ato grotesco é uma declaração poderosa sobre o estado de decadência moral em que a nação se encontrava. As tribos se reúnem para enfrentar Benjamim, levando a guerra civil, morte e destruição. Mas o que essa história realmente significa? Por que ela foi preservada? E o mais importante, o que ela tem a nos ensinar hoje? Nosso cotidiano revela constantes atos de violência e insensibilidade entre as pessoas, com desafios morais que persistem através das gerações, mesmo em diferentes contextos históricos e sociais. Podemos aprender várias lições com Juízes 19. Primeiro, a importância da liderança moral. Na ausência de liderança, seja no âmbito político ou espiritual, indivíduos frequentemente priorizam seus próprios anseios, negligenciando o coletivo. Talvez você se questione: qual a minha relação com isso? Tudo. Como pessoa de referência na família e sociedade, suas ações e princípios moldam comportamentos e impactam a vida daqueles que convivem com você diariamente. Outra lição é sobre o impacto das escolhas individuais. Cada decisão, por menor que pareça, tem consequências. O que aconteceria se os homens de Gibeá tivessem escolhido acolher o levita e sua concubina com respeito e dignidade? O que aconteceria se o levita tivesse protegido sua concubina em vez de entregá-la? Essas perguntas nos levam a refletir sobre como nossas ações diárias moldam o mundo ao nosso redor. Por fim, a história nos desafia a praticar empatia e justiça. Criticar falhas alheias é simples, mas precisamos refletir sobre nossa própria postura diante das desigualdades sociais. Será que nos mobilizamos contra as injustiças ou apenas observamos passivamente? Nossa capacidade de mudança é real. Gestos cotidianos de honestidade e solidariedade podem renovar realidades ao nosso redor. À medida que analisamos Juízes 19, percebemos que não é apenas uma história de horror e decadência. É um alerta. Uma proposta para analisarmos nossas decisões e o impacto delas na comunidade em que vivemos. E você, o que pode fazer hoje para promover a justiça e a empatia ao seu redor? Essa é a pergunta que deve ecoar em sua mente ao terminar este vídeo. Compartilhe suas reflexões nos comentários e leve essa mensagem adiante. Com base na narrativa de Juízes 19,
percebemos que o impacto vai além do contexto histórico e espiritual. Essa passagem bíblica transcende os limites do tempo para nos confrontar com dilemas éticos universais e perenes. Os indivíduos, suas condutas e seus resultados mostram o peso das decisões pessoais e da atuação social. Ao examinar esses fatos, pensamos sobre empatia, equidade e princípios essenciais para construir uma sociedade melhor. O momento exige autoavaliação sobre nosso comportamento. Qual é nossa postura com pessoas próximas, principalmente as mais frágeis? Estamos mantendo padrões de desigualdade ou buscando transformar essa realidade? Essa história, tão distante no tempo, nos atinge com uma atualidade desconcertante, nos forçando a encarar as realidades de um mundo que ainda luta para equilibrar moralidade e poder. Afinal, ao nos depararmos com histórias tão intensas e desafiadoras, o convite não é apenas para analisá-las ou debatê-las, mas para integrá-las em nossa maneira de viver. Cabe a cada um de nós decidir se seremos agentes de mudança ou espectadores passivos diante das injustiças que nos cercam. Que essa reflexão nos inspire a agir com coragem e humanidade, hoje e sempre. Mas como podemos trazer essa lição para nosso cotidiano? Inicialmente, a narrativa de Juízes 19 serve de advertência sobre a inércia e suas repercussões. Diante da crescente violência, desigualdade e injustiça noticiadas, corremos o risco de nos tornarmos apáticos. Devemos reavaliar como estamos lidando com esses desafios. Estamos apenas absorvendo passivamente essas informações ou estamos tomando atitudes concretas para promover mudanças? É vital também defender o bem comum. Tal qual na narrativa bíblica, onde a falta de comando gerou desordem moral, o mesmo se manifesta em nosso meio quando faltam vozes lutando por justiça e empatia. Ações simples, como auxiliar um vizinho em apuros, ou a participação em grandes projetos sociais, são importantes. Além disso, precisamos cultivar um senso coletivo de responsabilidade. Em vez de apontar falhas nos outros, que tal começarmos por nós mesmos? Como nossas decisões diárias impactam as pessoas ao nosso redor? A transformação começa em cada escolha consciente que fazemos. Por fim, ao analisar Juízes 19, o convite é para não só entender o passado, mas construir um futuro mais humano e justo. Tal história recorda que, apesar dos erros, podemos aprender, evoluir e causar impacto positivo. Que isso se reflita em atos diários, inspirando-nos a promover um mundo melhor.